Muito bem. Nós hoje temos esta figura que já é conhecida, uma pessoa bem-humorada, culta, uma pessoa estudiosa, mas é um ser multifacético. Ele é formado em medicina, mas começou a aproximar-se dessa área muito cedo, muito jovem, e começou auxiliando os profissionais, festejado, então, como auxiliar, porque era um adolescente, é um self-made man, uma pessoa que se construiu com um esforço imenso e sempre com absoluto sucesso por causa da sua dedicação, da sua sinceridade, da sua dedicação mesmo maior ao estudo, ao trabalho, às pessoas que o cercavam e aproveitando sempre o máximo daqueles que estavam perto, inclusive grandes nomes da medicina, como o doutor, o pediatra, um dos maiores nomes, se não o maior nome da pediatria no Brasil, o doutor Delamare. E outros tantos, né, Jorge? É verdade. Muito obrigada. Obrigado a você pelo esse elogio imerecido, mas que me ajuda a ficar feliz de poder estar com vocês aqui. Eu não me sinto mal de ser elogiado, não, porque elogio não me aumenta nada, nem crítica me diminui, mas, de qualquer maneira, ouvir elogio é sempre bom, é melhor que ouvir. Olha só, o elogio, a gente tem até um trabalho sobre o discurso do elogio. Isso. Em primeiro lugar, ele precisa ser verdadeiro. Com certeza. Depois, quando ele é enunciado, é preciso que ele seja enunciado com sinceridade. Então, é o que nós fazemos aqui, e essa frase que você disse nos suscita algumas reflexões. Em primeiro lugar, quando você diz que não vou elogiar a pessoa porque ela vai se envaidecer, pois é, isso tem dois, do ponto de vista das reflexões, tem dois, para não dizer erros, pecados, vamos dizer equívocos. Sim, porque verdade. Quando você diz não vou elogiar, é porque você acha que sua palavra é critério de verdade. E depois o outro vai se envaidecer, você está dizendo que o outro tem um vício. Sim. Então, é melhor nós dizermos com sinceridade aquilo que é verdadeiro. Sim. E viva Sócrates! Viva Sócrates! E você já está fazendo um pré-julgamento, que o outro é muito vaidoso. Exatamente isso, exatamente isso. Muito bem. Então, vamos lá, Jorge, para o tema de hoje? Vamos lá. Nós vamos conversar essa tarde, vamos fazer aqui a nossa conversa, fazendo algumas digressões e tentando verificar como que as coisas começam, de onde começa tudo, né? Eu estava agora folheando um livro que trata de neurociência, de um colega médico, neurocientista, né? Nicoleles. O professor Nicoleles, que começou as atividades dele, os estudos dele de neurociência na Universidade Duke, ele é brasileiro, e ele agora está no Brasil, numa universidade no Nordeste, eu não sei exatamente onde, mas ele tem um trabalho fantástico. E eu me lembrei do livro dele porque, revendo a palestra que o professor César Reis fez semana passada, me evocou lembrar desse neurocientista que está fazendo o estudo da transmissão do pensamento para poder ajudar pessoas, por exemplo, que estão com tetraplegia. Ele está criando uma espécie de uma roupa
Isso. que é manipulada pelo, quer dizer, vamos dizer assim, movimentada pelo pensamento e que pode fazer a pessoa ficar de pé e andar. Uma coisa que seria um verdadeiro milagre, porque a gente sabe que seria praticamente impossível botar um tetraplégico de pé e andando. E ele já mostrou que isso é possível, exatamente. O que me fez lembrar é porque as experiências dele começam com chimpanzés, né? E a palestra do César, que foi falando do centésimo macaco, né? Relembrando essa história, ela me fez lembrar das pesquisas desse neurocientista, que já colocou um tetraplégico dentro de um carro de Fórmula 1, que ele pilotou o carro com o pensamento, porque ele não tem nem os pés nem as mãos para comandar o carro. E tentou repetir essa mesma façanha com um piloto profissional de Fórmula 1 e que não foi tão bem sucedido como o tetraplégico. O tetraplégico foi mais bem sucedido na direção do carro do que o próprio piloto profissional. Então, aí evocando isso me fez pensar que a gente precisa... Porque lá no livro do Nicoleles, ele vai dizer que ele começa, no começo do curso de medicina dele, na USP, ele entrou um dia numa sala de estudos de fisiologia para assistir à aula, e o professor estava lá complicado com aqueles antigos projetores que não conseguia, destruía mais o diapositivo do que projetava o diapositivo. E o homem estava ali, coitado, mas o homem estava com o projetor e com uma vitrola tocando uma música em som alto, que fez com que o Nicoleles encontrasse a sala, e a música era a música de Wagner. E ele dizia assim, o homem dizia assim, não, eu só dou aula com essa música tocando, com música tocando. E começou a projetar. Quando ele começou a projetar, o aluno, o Nicoleles, virou-se para ele e disse, professor, afinal, que curso é esse que o senhor está dando aqui? Ele falou assim, meu filho, é a introdução à fisiologia humana. Aí eu disse assim, mas professor, fisiologia humana, o senhor está projetando aqui as galáxias, está projetando aqui as estrelas, o senhor está projetando aqui o sistema solar. Eu não estou entendendo essa sua aula aqui. Ele falou assim, meu filho, tudo começou com o Big Bang. O Big Bang começa tudo. Então, nós estamos começando do começo. Agora, se você quiser assistir um curso meu avançado de neurociência, fisiologia, neurobiologia, você pode ir daqui a 2 dias, eu estarei dando a aula. E aí o professor disse assim, o aluno disse assim, mas como é que eu vou sair? Onde é que vai ser essa aula? Eu disse, não se preocupe, meu filho, é daqui a 2 dias, nesse mesmo horário. Siga a música. Porque a música ele tocava altíssima, então dava para encontrar ele facilmente. E aí aquilo me suscitou uma série de raciocínios, de ideias, e eu, como já tinha mais ou menos organizado a minha apresentação de hoje, e eu tinha achado que eu tinha exagerado um pouco, por isso talvez eu vá demorar um pouquinho, né, na minha apresentação, eu vi assim, não, acho que eu não exagerei, não, acho que eu fiz certo. E tanto o Nicoleles quanto o César Reis me ajudaram a me sentir confortável como eu estou me sentindo agora aqui com vocês. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês para a gente começar a... Deixa eu abrir aqui a apresentação. E está com o host, Fátima?
Tem que passar o host para ele. Ok, ok. Sim. Já tá? Ok, ok. Tá bom. Bom, vamos lá, então, as necessidades humanas, né? Os vícios e as virtudes na visão transpessoal. Primeiro, a gente precisa dar talvez ter uma ideia do que seja a transpessoalidade, né? A transpessoalidade é uma coisa que a gente precisa tomar bem consciência dela. Então, começando do começo, a gente vai ver que a transpessoalidade é uma experiência que, segundo esses dois autores, aí, Walsh e Hogan, pode ser definida como uma experiência na qual o senso da identidade ou do eu ultrapassa aquilo que é o individual e o pessoal, para poder atender e englobar aspectos da humanidade, aspectos da vida, aspectos daquilo que se chama normalmente de ciência psique, né? Que a gente sabe que é uma palavra grega que quer dizer espírito, né? E o próprio cosmo. Então, na realidade, é uma forma um pouco complexa de dizer que transpessoalidade é um estudo, ou melhor, uma experiência na qual a espiritualidade está envolvida. E Joana de Ângeles, a benfeitora, no livro O Ser Consciente, chama de psicologia transpessoal a quarta força. Quer dizer, o que é essa quarta força? A quarta força ela faz uma alusão ao processo evolutivo das práticas psicológicas, que começa com Freud, né, na psicanálise, vai para Jung na psicologia analítica, depois vamos evoluir para a psicologia humanística, que são aqueles psicólogos que, no pós-guerra, eles viram que a quantidade de gente precisando de ajuda psicológica era tão grande, era tão brutal, que a gente precisava de fazer as terapias em grupo. E aí a gente vai encontrar Erich Fromm, Melanie Klein, né, Karen Horney, uma porção de outros psicanalistas que se transformam em psicólogos humanistas. E esse seria o terceiro. E a quarta, que seria a transpessoal, a psicologia transpessoal, né? A qual Walsh e Vaughan fazem essa apresentação que eu apresentei no início aí. E que Joana concorda, porque é Maslow que vai dizer que essa psicologia voltada para o espírito, né? A partir de agora, a gente vai entender que transpessoal é psicologia espiritual, tá? Para a gente poder falar a nossa língua aqui. Vamos falar a nossa língua. E a quarta força, então, seria a psicologia do espírito. Muito bem. O Maslow, que é um dos criadores da... Vocês estão vendo bem aí a minha transparência? Está aparecendo direito? Estamos. Então, ele vai falar de que há uma escala de valores, não é? Que é uma pirâmide, que de baixo para cima vai englobando a fisiologia, a segurança, né? O amor e o relacionamento, a amizade. Ele coloca a amizade acima do amor e a realização pessoal. Então, ele vai dizer que primeiro a gente precisa das coisas básicas, né? Na fisiologia, a respiração, a comida, a água,
o sexo, o sono, o equilíbrio da homeostase, a excreção dos elementos nocivos. E depois nós caminhamos precisamos da segurança, em segundo, logo a seguir, que seria a segurança do corpo, seria a capacidade de realizar trabalho, ter um emprego, ter uma fonte de renda, né? Os recursos naturais para poder viver, né? A questão da moralidade, da família, da saúde e da propriedade. Depois, no amor e no relacionamento, ele vai incluir a amizade, a família e a intimidade sexual. E na estima, que é o desdobramento dessa amizade, ele vai falar que a amizade tem que se fazer primeiro do indivíduo para com ele mesmo. Então, aquilo que a gente chama de autoestima ou autoamor, confiança, conquista e respeito dos outros, e respeito aos outros. E, finalmente, no topo da pirâmide, ele coloca a realização pessoal, que aí ele vai colocar lá a aceitação dos fatos, a ausência de preconceito, a solução de problemas, a capacidade de ser espontâneo, de ser criativo e a moralidade. Aqui, nesse topo, a gente pode fazer referência àquilo que a gente acabou de ouvir da professora Nádia, quer dizer, a sinceridade, né? A verdade que é a verdade, a nossa verdade, a verdade que temos em nós, que está dentro de nós. Isso é um fundamento da nossa condição para vivermos em harmonia, em homeostase espiritual, em equilíbrio espiritual. Mas, então, o começo de tudo começa lá na pergunta 27, né, do Livro dos Espíritos. Nós temos os caracteres gerais do universo, né, que é Deus, Espírito e Matéria. E, juntamente com Deus, Espírito e Matéria, os fluidos, que também já foram exaustivamente tratados aqui. Aliás, César Reis, na palestra dele, chamou muita atenção, e quem quiser um bom desdobramento sobre isso, volta lá na palestra dele da semana passada e vai ver lá a conceituação e as explicações que ele dá sobre o elemento formador, que é o fluido cósmico universal. E o seu sucedâneo, né, que é o elemento intermediário que mantém a vida enquanto aqui na Terra, que é o fluido vital. Bom, no Gênesis, em Gênesis, né, na Torá, no capítulo 1, no versículo 1, nós vamos ver que está dito assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E no capítulo 1, no versículo 3, há uma referência que está na pergunta 28 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta como foi que Deus criou o universo. Os Espíritos respondem fazendo aquela referência ao Fiat Lux, né? Deus criou o universo por um ato de vontade, quer dizer, a vontade está no começo de tudo, e disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Então, está lá na pergunta 28. A seguir, nós temos os dias da criação, que são descritas lá na Gênese da Torá, né, no livro do Evangelho do Velho Testamento, a criação dos seres vivos, vegetais e animais, fechando o sexto dia, que são 6 dias de criação,
o sexto dia, o derradeiro dia, com a criação do homem. O homem, então, é criado no sexto dia. Bom, agora, do ponto de vista hermenêutico do Evangelho do Novo Testamento, nós vamos encontrar em João, também no capítulo 1, no versículo 1, logo no comecinho, bem no início, nós vamos encontrar a ideia de que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus. E o evangelista nos afirma que o princípio está na comunicação, porque o Verbo estava com Deus, e ele era Deus. Aí, quando eu estava revendo a palestra do César, estava vendo lá a comunicação não verbal, que foi o que ele tratou. Foi isso, César, que você tratou? Então, está aí, olha só, está na Gênese isso. Isso está na Gênese. Porque está lá na Gênese do Novo Testamento do evangelista João, que vai dizer exatamente isso, né? Daí, para a gente poder inferir que a nossa primeira necessidade humana não são aquelas que o Maslow apontou lá. Tudo aquilo é necessidade, são desdobramentos. Mas a grande necessidade da nossa vida é Deus, né? Deus é a nossa primeira necessidade. E por ser ele o verbo, consoante o texto, né? A gente está fazendo a análise hermenêutica do texto, inferimos que a comunicação, verbo, é também uma necessidade para atender o sentido gregário do ser humano, a compreensão que nós vivemos, como foi feita a pergunta, né? Em rede, nós vivemos em rede, nós vivemos numa teia, na grande teia da vida, tá? Como o Fritjof Capra mostrou lá na sua obra. Bom, então, a gente poderia fazer agora uma pequena digressão e lá na mitologia grega e ver que ela é incomparável, e ela é insuperável em termos de criatividade poética e filosófica com respeito à criação. Porque Gaia, a Terra, vai criar Urano, que é o céu, sem usar o princípio masculino. No entanto, Urano e Gaia se consorciam e vivem numa ligação permanente, física, espiritual, gerando filhos abundantes. Uma visão do desenvolvimento e criação da capacidade criativa, a poesis, né? a criação, o pensamento heurístico, o pensamento voltado para a criação, o pensamento que cria, e atendendo também à recomendação bíblica, crescei e multiplicai-vos. Bom, na Torá, nós vamos ver que temos a criação do homem duplamente. Não sei se já perceberam que no Velho Testamento, Deus cria o homem no sexto dia, conforme está lá na descrição da criação da Terra. Mas, depois, não tinha chovido ainda, né? Então, portanto, não havia o vegetal verde. Quando chove e o vegetal verde aparece, Deus vê que aquilo era bom, que aquilo era bonito, e cria o Éden, cria o Jardim das Delícias, não é? E coloca lá e cria o homem a segunda vez. Vai moldar o Adão. Isso é uma clara referência à criação, uma criação dupla. Uma vez perguntaram assim, mas será que Deus esqueceu que já tinha criado o homem e criou de novo? Pois é, mas a primeira referência lá do sexto dia é a criação do princípio espiritual. E essa do Jardim do Éden, o Adão,
criado, retirado do barro, é uma metáfora da criação do princípio material. Quer dizer, então, é o princípio espiritual que é criado inicialmente. Depois, então, vem o princípio material, que vai ser habitado pelo princípio espiritual criado anteriormente. Né? E é interessante isso, porque com a chuva e aparecimento do vegetal verde, a gente vai verificar que aparece, então, esse vegetal clorofilado, que é indispensável ao ciclo do carbono e, evidentemente, da produção do oxigênio, que é primordial, necessário para a manutenção da vida na Terra. Né? André Luiz tem a oportunidade de dizer, eu tenho a impressão que é no livro Os Mensageiros, que nós já devíamos estar respirando, a essa altura, azoto, nitrogênio, e não oxigênio. Se nós tivéssemos feito um processo evolutivo um pouco mais rápido, como deveríamos já ter feito e que não fizemos. Se quiserem, podem recorrer lá a esse texto do livro Os Mensageiros, que vocês vão lá encontrar, não sei qual capítulo agora, não me lembraria, mas já para o final, fazendo uma referência que a ideia de respirar oxigênio é uma característica de grande atraso no nosso processo evolutivo. E a gente sabe que existem até guerras, gente brigando por causa de nitrogênio, que é absolutamente indispensável para ensementar a agricultura, para servir, para adubar a terra, e a despesa, por exemplo, que o nosso país tem importando insumos ricos em nitrogênio, é uma coisa impressionante. Se a gente já respirasse nitrogênio, nós não precisaríamos mais sacrificar nem os animais para a nossa alimentação, porque a gente sacrifica o animal dando a desculpa que precisa da proteína. E nem o vegetal também seria sacrificado, porque nós teríamos, respirando nitrogênio, em nós próprios, todos os elementos necessários para formar a tão necessária proteína. Muito bem. Bom, então, o que a criação do Éden é a criação do mundo perfeito. O paraíso bíblico é o espaço que as doutrinas heteronômicas criaram para a vida do homem gerado perfeito pela divindade, mas como esse homem errou o alvo, né? Aquilo que em latim se chama pecado, né? O peccatum do latim, que o pecado nada mais é do que o erro de alvo. Um ato de desobediência foi obrigado a se retirar desse jardim de delícias e ter que purgar a falta cometida num mundo agreste, difícil, sofrido, com dores, não é? A viver num espaço onde teria que buscar o seu próprio sustento, a manutenção, a defesa e a proteção sem os cuidados do pai, sem os cuidados da mãe generosa, ou pai generoso. Deus pode ser considerado pai ou pode ser considerado mãe. Eu, às vezes, penso que Deus é mais mãe do que pai. Tá? Eu acho que Deus é mais mãe. Deus é mais... A generosidade de Deus está mais próximo da mãe do que do pai. Eu concordo. Então, eu costumo dizer que Deus é pai-mãe, é mãe-pai, é pater-mater, né? E que
mantinha aquela criatura lá naquele paraíso, não é? Sem preocupação alguma, e não se preocupava nem com a sua nudez. Quer dizer, ele não percebia nada, estava ali. Gente, esse tópico aqui deve chamar a nossa atenção, nós que somos espíritas, para nos dar uma definição de que a nossa doutrina não aceita isso porque ela não é heteronômica. A doutrina espírita ela é autônoma. E a autonomia que nos foi dada está perfeitamente caracterizada lá na pergunta, se não falha a minha memória, 115 do Livro dos Espíritos, em que está dito que nós fomos criados simples e ignorantes, não é? Ou seja, sem ciência, na insciência, preparados para avançar, progredir e conquistar os recursos necessários à nossa independência pelo nosso próprio esforço. Ninguém foi colocado no mundo perfeito. E daí a ideia de que não há pecado. Ninguém comete pecado. Nós temos uma coisa que precisamos corrigir, que é o equívoco. E o equívoco é gerado pela ignorância. A partir da conquista do conhecimento, nós vamos errando menos e, consequentemente, não há punição, porque não se pode punir alguém que não sabe. E por isso é que é um erro crasso dizer-se que alguém vai pagar, que tem que ter dívida para pagar, que vai reencarnar para pagar. Essas são ideias enxertadas na doutrina espírita, advindas de doutrinas externas, de outras origens, que não aquela codificada por Allan Kardec. Bom, Leon Denis vai nos falar da dor no seu livro O Problema do Ser, o Destino da Dor. E a gente precisa fazer a distinção entre o que é dor e o que é sofrimento. Porque Leon Denis vai dizer que a dor é uma ferramenta para desenvolvimento da consciência. A pergunta de $1 milhão. A pergunta de $1 milhão. O que é a consciência? Eu falei que era de $1 milhão porque eu acho que eu achei que era o prêmio Nobel, era $1 milhão. Aí quem descobrir vai ganhar o prêmio Nobel. Então, é por isso que eu falei isso. Então Leon Denis vai dizer assim: se desde as primeiras estadas na Terra a alma estivesse livre de males, ficaria inerte, passiva e ignorante das coisas profundas e das forças morais que jazem nela própria. Está lá na página 381. E dos textos de Leon Denis, nós vamos inferir que a dor é necessária e inexorável, mas o sofrimento é absolutamente opcional. E que só ocorre sofrimento quando a gente não aceita a dor, não se resigna, não procura compreender que tem dor. Por que tem dor? É porque está crescendo, é porque está se desenvolvendo, é porque tem alguma coisa que está errada. E eu me lembro que, há pouco tempo atrás, eu tenho o hábito de dizer para os meus amigos e meus clientes, quando eles estão se sentindo mal, com alguma dor, alguma coisa, para eles conversarem com a dor. E um amigo meu, muito cético, disse assim: ô Pio, isso é uma maluquice, mas eu estou com tanta dor no meu calcanhar e eu quero andar, eu acho que eu vou fazer essa tua maluquice aí, eu vou conversar com o meu calcanhar. E aí, você uma conversa, meu querido, com ele amorosamente, sabe? Com amorosidade. Pergunta para ele por que ele está doendo e tal. E aí ele
passou um tempo, já passado algum tempo, passadas umas 4, 5 semanas, eu encontrei de novo com ele e perguntei para ele como é que está o seu calcanhar aí, o seu pé. Ele falou assim: rapaz, você sabe que eu até esqueci que eu tenho pé? O negócio sumiu. Eu falei assim: pois é, tá vendo? Você nem percebeu, né? Pois é, rapaz, não tive mais a tal da dor, é que sumiu a dor. Porque Emmanuel vai dizer, na lição 51 do livro Pão Nosso, que os nossos órgãos são educáveis, inteligentes, e que a gente precisa pregar o reino de Deus para eles. A pregação do reino de Deus está no comportamento, mas também no verbo, na palavra, na conversa amorosa, que pode nos servir também de terapia. Então, essa ideia de que o sofrimento e dor são coisas distintas, é preciso que elas entrem no nosso cotidiano para que a gente compreenda que, se a gente não aceita as vicissitudes, se revolta e estabelece um sentimento de rebeldia, a gente certamente vai sofrer. Bom, a dor e o sofrimento, então, a sanção que estaria ligada com a sanção do bem e do mal na consciência, está registrada minuciosamente em todos os atos. Quem fala isso é Leon Denis ainda, né? Nesse mesmo livro. E mais cedo ou mais tarde, essa sanção vai aparecer como severo juiz para o culpado. Quer dizer, o culpado, por que culpado? Aquele que se julga culpado, em consequência da sua evolução, que acaba sempre por ouvir essa voz e sofrer a sentença que lhe foi dada. Bom, a gente não sabe o que é a consciência, mas Leon Denis perguntou lá, na obra, nessa mesma obra, ele perguntou o que é a consciência. E ele tentou responder. Ele disse que a consciência é a reunião das experiências ao longo das encarnações. E ele dividiu no sensório, quer dizer, a capacidade de sentir, naquilo que se chama de critério ou cognição, e naquilo que ele chamou de subliminar, quer dizer, aquilo que está que a psicanálise chama de inconsciente, né? Então, eu trouxe aqui essa imagem do iceberg, né? Para a gente poder compreender que o que está no inconsciente, que é o que está para baixo do nível da marca da água ali, para baixo, é uma quantidade de elementos, de informações extremamente maior do que aquilo que a gente percebe no cotidiano da nossa vida. A gente vai observar e talvez tenha sido por isso que Jesus tenha nos recomendado que a gente devia vigiar. Por que vigiar? Porque a sombra e as problemáticas que nos levam a gerar as nossas dificuldades, os nossos desvarios, né? As nossas inconsequências, são os pensamentos que vêm do inconsciente, as pulsões que estão debaixo do tapete, que a gente vai empurrando lá para debaixo, mas que, de repente, saem de lá e, sorrateiramente, vêm para o consciente, gerando, então, as dificuldades que temos e causando
aquilo que a gente convencionou chamar de vícios, de pecados, de equívocos, de erros, que seriam baseados na ideia da heteronomia ou pecado, aquilo que estaria sujeito à sanção, não é? Porque a gente sabe que quando alguma coisa não vai bem, que a gente descobre que tem uma dor, uma doença, uma coisa que está nos incomodando, se a gente conversar com ela e procurar saber o motivo, e encontrar o motivo, e perguntar para... A Joana de Anjos já aconselhou uma vez Divaldo Franco a fazer isso. Pergunta, meu filho, para a doença, o que é que ela quer de você? Aí a doença vai te responder. E o Divaldo conta que ele foi atrás daquilo. Eu não vou contar isso aqui, porque vai alongar muito a nossa apresentação, mas isso está descrito aí nas obras que falam da vida do Divaldo, quando ele teve, aos 50 anos, mais ou menos, um infarto, e que ele não podia nem mais para palestra fazer. E ele tomou essa providência e aquilo sanou-se. Ele conseguiu superar, tanto é que está aí até hoje, com mais de 90, né? Ativo, fazendo palestras, falando bem, alto e forte. Quer dizer, não há nenhuma dúvida de que isso funciona. Bom, a Joana de Ângeles, já que falamos dela, no livro Vida, Desafios e Soluções, que está sendo estudado aqui no nosso querido ICEB, pela nossa colega doutora Luzia Matias, né? Nesse livro, ela tem um tópico que ela chama de necessidades humanas, em que ela diz que o homem estabeleceu para a sua vida necessidades ligadas aos fenômenos fisiológicos, como o próprio Maslow, lá no começo, como eu mostrei, também estabeleceu, com toda a gama de imposições, alimentação, habitação, agasalho, segurança, reprodução, bem-estar, posição social, e poderíamos denominar essas necessidades de necessidades inferiores. Mas existem necessidades que são superiores, como a harmonia, a beleza, a cultura, a arte, a religião e a entrega espiritual. Tudo isso está lá nesse livro da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles. E ela vai, então, concluindo, dizer que o início do processo evolutivo desenvolve-se inicialmente o instinto. Isso é também o que o espírito Lázaro vai dizer lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, quando ele fala da lei do amor, que no princípio temos instintos, que é a semente do plantio em nós da grande árvore do sentimento. É a mesma coisa que diz o Lázaro. O Lázaro diz exatamente isso, que vai desenhando intimamente os recursos que vão servir para nós, para a manutenção da vida, o armazenamento dos produtos necessários para a procriação, para a defesa da prole, para a defesa do espaço físico que nós ocupamos, para o desenvolvimento da força física, desenvolvimento dos sentidos, né? O tato, o paladar, o olfato, e a capacidade de desconfiar do que está em torno, porque a gente pode ser surpreendido, até que a gente consiga completamente se apropriar da grande conquista futura que devemos ter, que é a percepção intuitiva, né? Que é a grande mediunidade, no meu modesto entender, apoiado por grandes nomes, como o próprio Leon Denis, que vai dizer isso, Miramês, que também diz a mesma coisa, e a própria Joana de Ângeles. Bom, nesse primórdio, quando o homem está ainda lá na fase instintiva, ele desconhece a sua realidade e a realidade
do que está ao seu redor, o meio ambiente, os cuidados inconscientes da construção do seu instinto de conservação, de si mesmo e da sua própria espécie, com os seus sentidos de invulnerabilidade. O sentido de invulnerabilidade é que falha quando a gente começa a ter síndrome do pânico, porque a gente atravessa a rua e pode ser atropelado. Mas quem é que pensa que vai ser atropelado quando atravessa a rua? Mas a pessoa que está com o seu sentido de vulnerabilidade prejudicada, ela, dentro de casa, acha que o teto vai desabar e vai cair na cabeça dela. Porque ela perdeu essa capacidade de dizer assim, vai acontecer isso, mas não vai ser comigo. Ou pode até acontecer comigo, mas não vai ser agora. Porque a pessoa tem dificuldade de perceber quais são as coisas que são realmente necessárias, importantes para a sua vida. Quer dizer, o homem vive numa luta constante com inúmeras dores no círculo dessa necessidade básica, porque falta discernimento do que seja o que é indispensável, que deve ser o número 1. O que é indispensável primeiro? Se for do ponto de vista só material, é respirar. Mas se for do ponto de vista mais avançado, é a vida. A vida é a primeira... O que é indispensável? Viver. É preciso viver. Mas como a gente não vai morrer nunca, quem vai morrer é o corpo, quer dizer, que também não vai morrer, vai se transformar. Então, de fato, nós não temos que ter esse tipo de medo. Quer dizer, a filosofia já disse assim, não se preocupe com a morte. Né? Aliás, Epicuro diz, não tenha medo dos deuses, nem se preocupe com a morte. Porque se você não morreu, você está vivo. Então, não se preocupe com a morte, porque ela não chegou ainda. Agora, se você já morreu, também não se preocupe com a morte. Porque você já está morto, para que preocupar com aquilo que já passou? Então, é mais ou menos essa ideia que a gente teria que pensar. Então, o indispensável, pensar aquilo que é indispensável. Agora, o que é necessário? Necessário a gente se manter de pé. Quando eu falo de pé, não estou falando do ponto de vista físico, de pé moralmente, de pé espiritualmente, manter-se de pé. Isso é necessário. É a primeira necessidade nessa hierarquia aqui dos interesses nossos. Depois vem o que é desejável, aquilo que a gente gosta de ouvir. Desejável é a arte. A arte é indispensável também? Pode até ser, mas é desejável. Né? A poesia, a música, a literatura, o teatro. E depois vem o supérfluo, que também não precisa ser abandonado. A gente não pode inverter essa hierarquia do 1 para o 4. Apenas isso. E daí o homem, de Joana de Ângeles, segue prisioneiro das formas físicas, da necessidade de alimentar, de procriar e de proteger-se. A gente está repetindo isso porque isso é o que faz manter a nossa vida permanentemente ansiosa e preocupada. A gente está o tempo todo preocupado. Porque está morrendo tanta gente. Meu Deus do céu, mas como é que vai ser? Pois é, meu irmão, a gente se morrer, todo mundo vai morrer um dia. Mas morreu por isso. A morte sempre tem uma desculpa, não é? A desencarnação sempre tem uma causa. Eu até perguntaram outro dia, minha mãe partiu, né? No dia 5 de maio do ano 2020, minha mãe ia fazer 101 anos, festejou o aniversário de uma amiga no dia anterior, à noite dormiu bem, depois de comer bolo, jantar, etc. E tal. De madrugada sentiu-se um pouco enfraquecida, a pressão caiu, foi chamada uma ambulância. Quando ela chegou no hospital para ser socorrida, já tinha desencarnado.
Aí me perguntaram assim, mas a sua mãe morreu de quê? Eu falei assim, morreu de velha. A gente morre, a morte, e a minha mãe mesmo não morreu. O que aconteceu é que eu não sei se o corpo da minha mãe expulsou o espírito, porque já não estava podendo mais, ou se a minha mãe que disse assim, chega de ficar nesse corpo, vou embora. Eu não posso saber. Quando eu tiver a possibilidade de falar com ela, eu vou perguntar para ela, mamãe, o que aconteceu? Você saiu do corpo espontaneamente ou o corpo expulsou você? Porque foi o que aconteceu. Então, qual foi a desculpa dela? A idade. Então, quando não tem uma doença, quando não tem uma causa, vamos dizer, médica, uma causa, um acidente, um desastre, tem essa causa, que é mais rara, mas que é também muito fantástica, porque eu acho que a gente morrer mais ou menos como foi o nosso querido Andréa, né? Que também já estava... Andréa foi com quantos anos? 100, 100, né? 100. Então, olha só, que coisa. Estivemos com ele um pouco antes, conversando, lúcido, maravilhoso, igual minha mãe também. No dia na véspera da desencarne de minha mãe, ela falou assim, a senhora não quer ir descansar um pouco, que a senhora gosta de deitar à tarde? Eu falei assim, não, eu quero comer bolo. Eu queria comer bolo. E comer o bolo da véspera de desencarnar. Enfim, uma vida fantástica, um negócio. Então, tem sempre o desencarne tem sempre uma desculpa, mas sempre a gente tem que ter alguma coisa. O que foi que aconteceu? Não sei. O dela foi desgaste, acabou o gás e não dá mais para continuar. É assim que funcionou. Muito bem. Então, a Joana, ainda concluindo, diz que os sentidos fisiológicos se resumem a tudo e a protoconsciência é da boca para baixo. Quer dizer, a pessoa não tem visão, essa protoconsciência, essa pessoa que ainda não despertou, ela não tem ideia nem de que é um ser moral, um ser espiritual, que é um ser espiritual nem pensar, que é um ser psíquico. Nem essa ideia de ser psíquico, às vezes, atende a pessoa. Por isso que ela não pode ser acusada, não pode ser julgada, não podemos julgar. Fez uma porção de coisas erradas, mas paciência, né? Porque o cérebro, às vezes, já está constituído, mas ainda está se desenvolvendo. E o núcleo principal desse cérebro ainda é o reptiliano, aquele dos instintos, né? Aquela parte do cérebro que nos faz aprender a nos defendermos e a criar as nossas pulsões necessárias para a nossa vida vegetativa, né? Porque a vida vegetativa é uma vida instintiva, nós não pensamos para respirar, nosso intestino, o nosso fígado, o nosso rim, tudo funciona automaticamente, movimentado pelo instinto. Muito bem. Allan Kardec é o pioneiro do conceito do homem trino, corpo denso, corpo espiritual, ou perispírito e espírito. E no diálogo com Fedon, Sócrates dá os passos iniciais da metafísica grega na dualidade corpo perecível, alma imortal. Mas é Kardec que amplia e esclarece a questão e nos leva a sair do espiritualismo utópico, né? Do céu, do inferno, do purgatório, para o espiritualismo científico, que é a doutrina espírita. E a ideia do cérebro trino, que só nasceu com Paul MacLean nos anos 90, que cria a ideia da parte instintiva do cérebro, né?
a parte... Deixa eu tirar isso daqui, que isso aqui está atrapalhando a visão. A parte instintiva do cérebro, que está no reptiliano, né? Está aqui no reptiliano. Aqui, o mamífero, que é a parte do sistema límbico, que é o emocional, o sentir, o se emocionar, o ter medo, né? E a parte mais importante, que é superior, o neocórtex, que é a capacidade da cogitação, do pensar, o racional. Muitos de nós ainda estamos aqui, nesse bateu, levou, que é o reptiliano. Então, nós sabemos que, antes muito de Paul MacLean, que foi dos anos 90, Calderaro, instruindo André Luiz no livro No Mundo Maior, vai nos falar da casa mental, né? Uma casa de 3 andares. No andar de baixo está o passado, no andar intermediário está o hoje, o agora, está a capacidade de se preocupar com o que está acontecendo no cotidiano. E, na parte superior, está a região que precisa de se desenvolver, porque são as condições necessárias para a expansão da nossa consciência no caminho da consciência plena e caminhando para a consciência cósmica, que é, em última análise, vamos dizer assim, o objetivo maior que devemos buscar. Bom, na psicografia de Chico, André Luiz, em Evoluções dos Mundos, vai descrever que o cérebro que o sistema nervoso central vai se organizando através de auxílio dos arquitetos divinos sobre a consciência fragmentária, construindo o cérebro, que seria o maravilhoso ninho da mente, dando a entender que o tecido nervoso permite a mais ampla exteriorização dessa mente e a captação das informações externas necessárias à vida de relação e à própria economia interna. Quer dizer, o verbo, a capacidade de comunicação, os sentidos que nos remetem ao exterior e nos fazem tentar conhecer o que vai também por dentro, que seria, em última análise, também uma definição de consciência, saber o que está dentro e saber o que está fora. Em medicina, nós costumamos dizer que a pessoa está consciente quando ela está lote, ou seja, lúcida e orientada temporo-espacialmente. Sabe quem é, o seu nome, onde mora, o que está fazendo ali. Isso é consciência, é isso. Né? Uma forma bem superficial de saber o que é consciência. Mas não deixa de ser um avanço já para que se possa compreender que aquilo que está fora tem uma visão, mas a gente sabe que a gente é muito enganado. Quem lembra da palestra da semana passada vai ver lá aquelas imagens que o professor César mostrou, mostrando que nem tudo que a gente vê é o que a gente está vendo realmente. A gente está vendo uma coisa, está interpretando, mas pode ser uma coisa completamente diferente daquilo que a gente acha que é. Então, e mais adiante, né, ele vai explicar que o processo evolutivo vai organizando e criando os veículos de manifestação a nível psíquico e físico, às expensas de quê? Do fluxo da energia, que ele chama de mento eletromagnética ou mento fisiopsíquica. E ele vai chamar as células de animáculos infinitesimais que se revelam domesticados e ordeiros. É perfeitamente compatível com aquilo que Emmanuel vai dizer lá naquela
obra que eu citei lá do livro Pão Nosso, da lição 51. Então, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que comanda a existência nossa. Aí nós vamos lentamente saindo do instinto para chegar à sensação. E o ser em evolução conhece o prazer. E conhecendo o prazer, ele se utiliza dele não só por necessidade instintiva, mas como recompensa e alívio da dor evolutiva. É nessa fase sensória, né? Primeiro temos instintos, depois sensações, e o sentimento só depois, que vai se desenvolver com facilidade o hábito, né? E o hábito, só para a gente lembrar, ele tem uma rotina, quer dizer, que começa com uma deixa, essa deixa leva a uma rotina, essa rotina dá uma recompensa, e a gente volta para a deixa para poder repetir de novo aquela questão. Aqui a gente citou que a gente termina o almoço e precisa mudar o sabor da boca. Aí a gente procura o quê? Um cafezinho, uma fruta, um suco natural, ou se vai escovar o dente, uma sobremesa. Essa é a rotina. Aí sente o prazer do doce, a capacidade, escovou os dentes, fica com um hálito melhor, fica mais sociável. Então, sente aquela recompensa, e aquela recompensa vai fazer com que, num outro momento, volte aquela deixa, que é o depois do almoço. Isso aqui é um exemplo, mas isso pode acontecer em várias situações e ocorre em várias situações do nosso cotidiano, do nosso dia. Isso faz parte. E quando a gente começa a ter esse looping do hábito repetido, ele pode ser virtuoso, né? Por exemplo, escovar os dentes é virtuoso, mas pode ser, por exemplo, se você lembra de alguém, né? E começa a falar mal da pessoa, e aí você tem aquela recompensa de dizer assim, que bom, falei mal do fulano, não gosto dele. E aí aquilo vira uma rotina viciosa, que é o vício. Então, o vício do jogo, o vício do álcool, o vício de falar mal da vida alheia, o vício de qualquer outro vício, né? Os vícios mais terríveis, utilização de drogas, do cigarro, por exemplo, drogas lícitas ou ilícitas, tudo começa sempre se utilizando desse looping, né? Deixa, rotina e recompensa. Muito bem. Bom, parece que a gente vai... Acho que agora está na hora da gente dar um intervalo, né? Assim, Jorge. Então, nós vamos dar um intervalo. 10 minutos. 10, 15 minutos. E a gente depois volta para fechar com os hábitos e os vícios. Isso. 10 ou 15 minutos. Você acha interessante para você? 10 ou 15? Eu não sei. Pode ser 10 só. Ok, 10 minutos. Então. Meu cafezinho já está aqui, ó. Tá bom, até já. 10 minutos. Tá bom.